Está pensando em fazer um intercâmbio? O Espaço Ser Entrevista de hoje conversa com a Relações Internacionais Bruna da Silva do R, que é especialista em intercâmbios. Te liga nas dicas. Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Bruna, conta pra gente, quais são os tipos de intercâmbio? Quais são as modalidades que existem? Existem várias modalidades, tá? Existe a principal delas, que é o intercâmbio de línguas, né? Que é quando alguém vai para o exterior para aprender alguma outra língua. Existe o intercâmbio universitário, que também é bastante comum, que é quando a gente vai estudar um semestre da universidade no exterior, ou até fazer um curso de graduação, pós-graduação, etc. Existe também o intercâmbio voluntário, que também é bastante comum, bastante conhecido, né? Seja por questões humanitárias ou até mesmo empresas, né, que contratam funcionários voluntariamente. Existe o intercâmbio profissionalizante, que é para aquelas pessoas que fazem um curso profissionalizante específico no exterior. Existe também o intercâmbio comercial entre empresas, às vezes as empresas entre si elas fazem algum tipo de intercâmbio de experiências ou até mesmo funcionários que vão para aprender, né, com a experiência da empresa estrangeira. Então são vários os tipos de intercâmbio, esses são os principais. Bruno, e os benefícios? Por que é bom fazer intercâmbio? O intercâmbio em si ele é muito benéfico, né, no geral, não só pela questão, né, pela experiência que vai se adquirir, mas também pela questão da cultura, de tudo que a gente aprende, né, no exterior, da cultura estrangeira, para a gente poder aplicar aqui no Brasil. Hoje em dia o mundo está muito globalizado, muito conectado entre as nações, né? Então a gente aprendendo um pouquinho, seja da cultura estrangeira ou de outras culturas que também estão naquele local, a gente acaba lidando com mais facilidade com essa questão aqui no Brasil, né? Ou seja, nas empresas também, que adquirem muito conhecimento estrangeiro. Então, essa troca de experiências também é bem exato, legal. essa questão é bem benéfica. Bruno, e quais são os países mais procurados pelos brasileiros? Os brasileiros, eles procuram normalmente os países que dão mais oportunidades para nós, né? Hoje em dia os países que nos dão mais oportunidades são Canadá, Irlanda, Austrália também, são esses países que têm a possibilidade de facilitação de visto e também de trabalho, né? Os Estados Unidos e Inglaterra, por serem destinos mais tops, assim, mais conhecidos. Então esses são os 5 destinos mais procurados hoje em dia pelos brasileiros. Legal. E Bruno, e qual é o primeiro passo então para a gente, né, pensar nisso, para a gente começar a fazer um intercâmbio? Claro, eu acho assim, o primeiro passo é a questão de saber qual é o objetivo desse intercâmbio, né? Por que a gente quer fazer esse intercâmbio? Seja ele para aprender alguma língua ou para adquirir uma experiência, né? Um intercâmbio profissionalizante, por exemplo. Então definir o objetivo do intercâmbio. Definindo isso, a gente já consegue pensar um pouco mais sobre a questão do orçamento, do quanto a gente quer gastar. Aí nisso já vai ligando, né, qual é o país que a gente quer ir, se a gente vai fazer isso de maneira independente ou através de um agente. Então são passos que vão, né, se relacionando. Assim. E o que precisa ser providenciado, né? Quais são os documentos, o que a gente precisa providenciar? Varia muito, né, de país para país. Hoje em dia o documento mais importante é o passaporte, né, mas existem países, por exemplo, no Mercosul, que a gente pode viajar só com a nossa identidade brasileira. Mas o passaporte é comumente utilizado, né, mundo afora. Depois disso, a questão do visto, né, países como os Estados Unidos solicitam o visto antes da entrada no país, então ainda no Brasil. Outros países dão o visto para as pessoas na imigração, né, já no país mesmo. Aí existem questões de seguro e etc, mas a minha recomendação, né, para os brasileiros em geral é sempre ter as documentações que comprovem o vínculo com o país. Então, hoje em dia, os países têm muito essa preocupação de saber se a pessoa realmente está indo com o objetivo de voltar ou se ela está indo com o objetivo de ficar. Então, se você tiver sempre, seja o extrato bancário, né, algum tipo de vínculo com alguma empresa aqui, a passagem de volta também é muito importante, são coisas que facilitam a entrada da pessoa no país estrangeiro. Perfeito. Bruna, dicas para a gente gastar menos, né? A grana tá curta, como é que a gente faz, todo mundo, né? Pra pensar nisso. Claro, eu acho assim, são 2 dicas que eu considero principal pra gente gastar menos. A primeira delas é o planejamento, né? Quanto antes a gente planeja uma viagem, a gente economiza em vários sentidos, principalmente na questão da passagem, né? Do aéreo, que normalmente é mais barata com antecedência. Então, se a gente consegue planejar com bastante antecedência, a gente acaba gastando menos. E também avaliar outras possibilidades, além dos destinos mais típicos, assim, dos destinos mais famosos. Existem países, por exemplo, aqui ao redor do Brasil,
que também te oferecem o mesmo tipo de experiência, você também vai aprender uma língua, seja inglês ou espanhol, e ainda vai ser um pouco mais barato, não só pela distância, mas por serem países com custo de vida menos elevado. Então a gente tem que considerar também outras possibilidades. Perfeito. Bruna, e que dica então que tu deixa, né, para que dê tudo certo, que seja uma experiência maravilhosa e inesquecível? Bom, pra mim eu acho que é bem difícil dar errado, né? Se a gente se planeja, como eu comentei, a grande maioria das pessoas fazem, dá super certo. Eu acho assim, a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta, né, para conhecer essa outra cultura, para conhecer esse outro tipo de pessoas, enfim, a maneira que elas se relacionam. Então, ir com a cabeça e o coração aberto é a principal dica. Mas acima de tudo, que as pessoas vá, né, que todo mundo possa ir. Eu acho que a dica principal é a gente se aventurar, né, se permitir fazer esse tipo de coisa, né? Uma experiência que com certeza vai mudar muito a vida da pessoa que for para melhor. Então a dica é essa, vá. Obrigada. Eu que agradeço.